rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geralpod Esporte Clube, o podcast esportivo aqui do Geralpod. Mas antes de você se inscrever no canal, não, se inscreve antes no canal, aqui ó. Vai lá no Instagram também, @geral.pod, vai com calma, aí agora você dá uma pausazinha aí, pausou? Se você pausou, eu não tô falando com você, né? Então mentira, você não pausou nada. Vamos lá. Tá aqui o QR Code da Betano. Se você colocar lá o cupom BETPOD, você pode faturar até R$500 de boas-vindas. Já pensou? Quentinhos na conta? Eu, se fosse você, ia lá. E hoje, vamos lá, daquela série de convidados muito especiais que a gente recebe aqui. Eu sempre falo que todos os convidados são muito especiais para mim. Mas tem alguns que a gente tem uma vontade maior e a gente pensa assim, pô, será que um dia eu vou conseguir falar com ele? Um cara que tem história, professor na acepção da palavra, um profissional que todo mundo conhece e principalmente o que é cada vez mais raro, que todo mundo respeita. Trabalhou em seleção, trabalhou com homem, com mulher, empresário, enfim, hoje eu posso dizer que a gente vai ter uma aula aqui. Professor Renê Simões, prazer receber, uma honra receber o senhor aqui. Obrigado. E com essa abertura aí, me coloca até numa uma posição mais complicada. Muito legal. Eu quero te parabenizar. Eu tive a oportunidade de assistir inteiro. Eu digo, não, eu vou parar. Eu comecei a ver um pedacinho, normalmente a gente faz isso, e tá legal. O programa que você fez com o Petkovic. Obrigado. Que espetáculo. Obrigado. Olha. Tanto ele como você, né? Os toques que você deu, o jeito que você facilitou ele colocar a inteligência dele, porque às vezes o cara que faz o pod, né? Ele não facilita quem está do outro lado. E você é um facilitador brilhante, então ficou muito fácil para ele, que é um cara com uma cultura assim exacerbada, né? Então é muito legal, foi muito legal assistir. Olha aí. E recomendo, eu recomendo. Olha aí, ó. Quem aí, trabalha no futebol, quem tem jogador estrangeiro no seu time, você recebeu várias dicas de como trabalhar e fazer a adaptação do seu jogador. Pô, obrigado. O Pet foi muito feliz. E é uma honra para mim, não só pessoalmente, e vindo de um profissional como o senhor, que, na verdade, tem justamente essa capacidade de adaptação, né? Eu acho que se a gente for pegar aí no futebol, ao longo dos últimos anos, que eu me lembre, são raros os profissionais que conseguiram se adaptar em cargos, em culturas e em esportes diferentes, como o senhor, né? E eu pago um preço, às vezes, um pouco alto, né? Que às vezes o cara diz assim, esse cara ganhou o quê? Fez o quê? Ele faz tudo, não faz nada. Mas falam isso do senhor? Hoje eu vi um comentário lá num podcast que eu fiz, tinha um comentário. Os caras ganhou o quê? Cara, são tantos títulos na minha vida que é que a gente não falar de nós mesmos, né? E o que eu gosto muito é do inédito. O ineditismo, para mim, é uma coisa fantástica, né? Por exemplo, a primeira vez que o Mesquita, um clube da Baixada Fluminense, disputou a divisão principal do Rio de Janeiro, eu era o treinador. Em 1985, num campo de 90 por 60, quase um futebol society, lá no Mesquitinha, e nós classificamos. E eu tenho um orgulho muito grande, porque o Nielso Lousada, falecido, deputado, ele me chamou ao clube e eu tinha vindo dos Emirados Árabes. Eu disse, caramba, o que eu vou fazer num clube com um campinho desse, né? Eu disse, o que o senhor quer? Ele disse para mim, eu não quero cair, porque no ano anterior ele tinha sido 10º, de 12 ele tinha sido 10º. Aí eu peguei a minha mochila, levantei e disse, vamos embora. Ele disse, por quê? Eu digo, você acha que eu vou trabalhar num clube para não cair? Ele disse, mas eu posso pensar em outra coisa? Eu digo, pensa em ser campeão. Dá o mesmo trabalho do que pensar em não cair. Ele, o que eu preciso? Eu digo, pagar em dia, ter salário em dia, me dá alimentação, me dá campo para treinar, me dá uma concentração, me dá um prêmio razoável e vamos embora, pô. E suplementação.
classificamos o time. E aí, depois que classificamos, a primeira reunião com ele, eu disse, presidente, e aí, esse ano? Eu quero ser campeão. Eu peguei e levantei, né? Aí ele falou assim, ué, eu digo, eu não vou trabalhar com um maluco, pô. Você sobe com o Mesquita, quer ser campeão. A Beija-Flor subiu em 84 e foi campeã em 85. Eu disse, não dá para comparar, presidente, não dá. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar uma lista de 11 jogadores. Se o senhor conseguir trazer esses 11 jogadores, eu brigo até o 3º lugar no campeonato. Ele fechado, levou a lista. O primeiro jogador que eu coloquei era o Júlio César, que depois foi até para Portugal, um lourinho do Flamengo. Aí ele foi lá no Flamengo, todo animado. Quando ele soube do salário do Júlio César, ele voltou, reuniu comigo e disse assim, você é maluco? Eu disse, não, presidente, não sou maluco, não. Você sabe quanto ele ganha? Eu digo, sei. Ele ganha 3 vezes a nossa folha de pagamento. E como é que você quer que eu contrate? Eu não quero que o senhor contrate. O senhor é que queria ser campeão. Então não dá para contratar isso. Então, Júlio César... tu vê, isso é um título fantástico para mim. E pessoas dizem, não ganhou nada. Sorte isso. Não. Então, é a primeira vez. E vindo do futebol árabe, né? Não tava, o senhor já tinha um currículo extenso. Já tinha passado, tinha sido campeão lá no Mesquita já tinha sido Árabes. Emancipado? Mesquita já tinha... Aí, rapaz, agora você me pegou. Porque eu acho que foi nessa época, mais ou menos. Eu acho que foi mais ou menos nessa época que saiu de Nova Iguaçu e virou município. Eu não tenho certeza se já era um município, não. Isso é histórico, porque o Nova Iguaçu até não existia. Não, 1985 não tinha. Não, em Nova Iguaçu não existia ainda. Foi o único time da Baixada, então. Não, eu acho que depois teve o Nova Iguaçu. Não, até então. Não, que eu digo, naquele então momento jogava. Né, um projeto ambicioso. Não tinha, foi fantástico aquilo. E com o campinho que tinha, 90/60, né? Ganhamos todos os jogos ali. Só nós sabíamos jogar naquele campo. Porra, que legal isso. E aí ele inaugura o estádio, o Mesquitão, né, o Lousadão, e queria jogar o segundo turno lá. Eu disse, eu não jogo. Pode arrumar outro treinador. Por quê? Só eu sei jogar em 90/60, presidente. Lógico. É a medida mínima, né? Aí, quando fomos para a primeira divisão, ele disse, vamos jogar onde agora? Eu digo, vamos jogar no estádio. Porque eu vou perder para quem? Para Botafogo, Vasco, Flamengo, talvez o América. Fluminense. Os outros ninguém sabe jogar, porque o Mesquitão começou com um estádio de 110 por 75, rapaz. Era muito grande. Já muda completamente. Era muito grande. Tudo, né? Tudo. É outro esporte. Os pequenos a gente estraçalhava, mas conseguimos até ganhar. Ganhamos, se eu não me engano, do Botafogo ali e do América. Ficamos em 6º lugar no campeonato. Aí eu saí para a Portuguesa de São Paulo. A grande lusa, né? Porque, na verdade, a gente fala muito para o público jovem, né? E talvez não saiba o tamanho que era a lusa nessa época. Vice-campeão paulista. E ali eu peguei o maior presidente que eu já trabalhei, que é o Oswaldo Teixeira Duarte, né? O OTD. Porque eu fui para lá, 33 anos, carioca, trabalhar em São Paulo. Aquela época não era como agora, que o paulista trabalha aqui, carioca trabalha lá, era uma rivalidade. E aí eu perco o primeiro jogo para o Paulista de Jundiaí, 2-1. O segundo jogo eu perco para o Corinthians de 2-0. Terceiro jogo eu perco para o Inter de Limeira, com o grande meu amigo Pepe, que acabou sendo campeão paulista aquele ano. E aí eu venho ao Rio e volto para São Paulo. Quando eu chego em São Paulo, está o caos. Luiz Carlos Primo disse, Renê, está uma confusão. O presidente mandou embora 4 jogadores, os 4 melhores jogadores nossos. Mandou embora o Serginho, o Célio, o Toninho e eu acho que o Edu ou o Esquerdinho, um dos dois. Eu disse, caramba, a chance da minha vida, trabalhar em São Paulo, vice-campeão paulista. Escrevi minha carta de demissão, botei no bolso, fui para o clube, cheguei no vestiário, estavam os 4 jogadores lá. Eu digo, o que houve? Ué, o presidente mandou embora, nos mandou embora. Eu digo, presidente não manda nada aqui não. Quem manda aqui sou eu, troca de roupa. Troca de roupa e vamos treinar. Aí treinamos, Luiz, o treino mais puxado que tiver, eu quero ele aqui. Aí fizemos um treino fantástico. Quando eu saí, está a imprensa toda, né? Você desobedeceu o presidente? Eu não. O que você vai fazer agora? Nada. Eu vou me reunir com o presidente. O que você vai falar?
Eu não entro numa reunião predisposto nunca. Vou ouvi-lo, quero saber o que o presidente... Aberto. Cheguei lá, ele era muito carinhoso comigo, né? Como está, meu filho? Já era um senhor, né? Eu digo, estou bem, presidente. E as suas filhas, como é que estão? Eu tenho 3 filhas, eram pequenas naquela época. Está tudo ótimo, presidente. Lhe dei uma grande ajuda, hein? Aí eu, o senhor me deu uma ajuda, presidente? Como o senhor me deu uma ajuda? O senhor mandou embora 4 jogadores, pô. Me deu uma ajuda? Ele disse, pois é, agora eles sabem quem manda. Caramba. Você é muito jovem. Eles achavam que você não ia conseguir mandar neles. Você conseguiu mandar em mim, porra. Você disse que eu não mando nada. Eu já sei tudo que você disse lá no vestiário. Que sabedoria, hein? Tudo que você disse no vestiário, que eu não mando nada, quem manda é você. Deixa eu te mostrar uma coisa. Ele abriu uma porta no gabinete dele e passava, tinha um túnelzinho na arquibancada e tinha uma cadeirinha. Ele disse, assisto os seus treinos todos os dias. Você só vai sair daqui para a seleção brasileira. E eu saí para a seleção brasileira. Porra, que sensacional isso. Eu fui dirigir a seleção de Toulon com Tafarel, André Cruz, Mazinho, essa seleção fantástica em Toulon. Eu saí para a seleção brasileira. Esse homem foi extremamente grande. Lamentei muito, eu estava no Catar quando ele faleceu, né? E foi uma grande perda, porque era um cara sensacional. E são esses personagens... E dali embalamos, né? Embalamos. Terminamos o Campeonato Brasileiro em terceiro lugar. Fomos aquele ano, parou foi em 86, isso, parou em 86, voltou em 87. Em 87 eu fui disputar, eram 8, era o octogonal, né? Fui disputar com o América, perdi aqui com o América, empatei de 0-0 e fomos desclassificados. Mas se continua, íamos brigar pelo título fácil, mas é que parou o campeonato aquele ano e voltou só em janeiro. Foi uma exceção, né? E naquela época, os campeonatos, raramente um campeonato de um ano tinha o mesmo regulamento no ano seguinte, né? Sempre tinha uma confusão. Porque se a gente pegar desse ano, logo depois foi a Clube dos 13, né? Veio a Copa João Avelange, Copa União. Tudo. Copa União, isso. Tinha tudo, mudou tudo. E aí, lamentavelmente, mas naquele ano, com aquilo que ele fez, e aí depois ele foi me explicando aos poucos, né? Eles não costumavam fazer tempo integral, eu cheguei com tempo integral. A maior reclamação eram das esposas, porque eu não ia ao supermercado, não pegava os filhos da escola, elas tinham que fazer tudo. Então estava todo mundo me odiando e dizendo, tem que botar esse cara para fora. Botar para fora. E adiantou? Não. Continua? Quem manda? Quem manda, eu disse, quem manda sou eu, o presidente falou, quem manda é você. Ele reuniu todo mundo e disse, olha, sai todo mundo, mas não sai esse rapaz aqui, porque quem manda é ele. Com quantos anos? Isso, 33 anos? 33 anos, cara. Isso é fantástico, Naquele dia eu tremi, porque, porra, era a minha chance. Com 33, dirigi um time em São Paulo, vice-campeão paulista, vindo cara. Do Rio. E tendo que tomar aquela atitude, eu tomei porque não tinha outra. E ele falou para mim que se você não tomou essa atitude, eu te mandaria embora agora. Porque você não ia conseguir mais dominar o vestiário. Mas hoje em dia, está cada vez mais difícil ter esse espaço, né? A gente estava falando... Eu gosto sempre de ser bem transparente. A gente estava falando aqui, antes de começar o programa, sobre referências, né? Hoje, raramente a gente vê profissionais que sejam referências a ponto do cara saber hoje, o jogador saber quem é que manda no clube. Porque não basta... Hoje em dia, se o jogador tem um salário maior, ele acha que é dono do clube. Se ele faz mais gols, ele é dono do clube. Se ele tem um contrato longo, é difícil, né? Porque em qualquer ambiente, você tem que saber quem é o cara, quem é o que vai resolver, quem vai dar o não, o sim. O treinador tem que ter, em todo momento, suporte da direção. Se não tiver suporte da direção, não vai. Sabe quando o pai e a mãe brigam e a criança fica no meio? Sabe o que ela faz? Ela tira proveito dos dois. Ela vai num e tira vantagem, vai no outro e tira vantagem. No final, cresce um adulto completamente desequilibrado. É o que acontece quando você tem a direção de um lado e a comissão técnica do outro. E está prestigiado. Aqui no meio, assim,
daqui a pouco vai embora. Não estou jogando, mas daqui a pouco vai embora. Não sou eu que tenho que melhorar, é ele que vai sair. Me tirou do time, pô, vai cair, pô. Não existe isso. Alguém tem que saber quem é que está no comando e quem vai ser. Eu me lembro de um jogador, que eu não quero dizer o nome dele, todo mundo assim, jogador complicado esse, rapaz. Vai contratar para o seu time? Meu presidente contratou ele, não foi nem pedido meu. O presidente contratou e disse, olha, estou contratando fulano, todo mundo diz que ele é muito complicado, o que você acha? Eu disse, todo mundo é complicado. Todo mundo tem algum tipo de fortaleza que acha que vai impor nos outros, ou tem um tipo de fraqueza que, quando você cutuca, ele reage. Então, não tem problema para mim. Primeiro treino, ele falta, eu digo, segue o jogo. Eu sempre gosto de apitar o meu treino, não gosto que outra pessoa comande o treino. Aí teve uma outra falta, ele falta, eu segue o jogo. Na terceira vez ele gritou, pô, mas foi falta. Eu digo, segue o jogo. Acabou o treino, ele veio perto de mim e disse, interessante, pô, eu 3 vezes gritei falta, eu achei que em algum momento você ia explodir comigo. E você, na maior tranquilidade, disse, segue o jogo. Eu digo, aqui eu sei quem manda e eu sei quem vai obedecer. Agora, eu sei ouvir e sei me explicar. Então, nós vamos nos dar muito bem. Não tive um problema sequer com ele. Cara, um problema sequer. Mas ele já estava testando... Claro. Claramente testando para ver como é que ia ser sua... E ele tinha uma filosofia, escutando, ele sabe que eu estou falando dele, porque ó, até gosto muito dele. Os 15 minutos iniciais do jogo, ele batia em todo mundo. Ele era um jogador que jogava do meio para frente. Ele batia em todo mundo. E um dia eu chamei e disse assim, pô, tu começa o jogo batendo em todo mundo. Ele já sabe com quem está lidando, professor. Eu digo, legal. Ele fez a mesma coisa comigo. Ele saiu batendo. Entendi. E aí ele aprendeu com quem ele estava lidando. Fiquei curioso, não vou perguntar não, quem é não. Mas já parou de jogar? Parou. Depois a gente vai pesquisar isso aí, Léo. Mas aí, hoje em dia, o dirigente, ele manda? Porque assim, eu vejo... Manda em quê? Manda nos comandados. Porque assim, eu vou falar alguns exemplos aqui. Eu sou... O dirigente ou o treinador que você está falando? O dirigente. Uhum. Porque eu sou Flamengo, então eu acompanho mais o dia a dia do Flamengo. E o que eu percebo muitas vezes é que determinados grupos, eles têm mais prestígio, não é prestígio, eles têm mais força do que dirigente. Então, num embate entre treinador, por exemplo, e jogadores, a força que eles têm, eles impõem ao dirigente que ele tome atitudes que agradem a eles. Uhum. Eu acho isso, e o Flamengo já tem vários exemplos desse. O Flamengo teve o exemplo lá atrás, em 95, com Romário e Vanderlei Luxemburgo, depois com Vanderlei Luxemburgo e Ronaldinho Gaúcho, onde uma câmera filma o Ronaldinho Gaúcho com mulher no hotel e sobra para o treinador. Isso aí dá uma percepção ao jogador, o quê? A gente pode fazer o que a gente quiser, porque a gente é maior do que o clube. E a gente está vendo hoje em dia no Flamengo também, sem entrar em grandes detalhes, que há no Flamengo hoje um poder exagerado dos jogadores a ponto de os treinadores vão saindo, o Flamengo, mesmo num momento tão bom financeiramente, não cria uma filosofia de trabalho. E aí os dirigentes, eles vão contratando os treinadores de forma completamente aleatória. Nenhum diz ao outro, não se conectam. Acho que esse é um modelo que tem como mudar? O primeiro, das relações humanas, você vai encontrar isso em qualquer profissão. Sim. Você vai ver, por exemplo, numa emissora de TV, o grande narrador, né, o cara que comanda tudo, e em determinado momento ele consegue segurar alguém e demitir até um diretor. Perfeito. Numa fábrica, você vai ver, às vezes, um gerente que é muito ligado ao dono, né? O CEO cai, mas ele consegue ficar ali. Então, isso é um problema de relações humanas, não é uma característica específica do futebol. Mas no futebol, como é uma coisa que é muito exposta, quarta, domingo, se você não der essa força ao treinador, ele não tem como resistir. Uhum. Ele não tem como resistir. Agora,
De quem é a culpa? É um pacote. A gente não pode colocar só em cima do dirigente, né? O dirigente, às vezes, ele não é o vilão, às vezes ele é a vítima, porque a torcida pressiona a favor do jogador, a imprensa pressiona a favor do jogador, os empresários pressionam a favor do jogador e quem sobra é o treinador. Ele está sozinho. Então, é um caso de você entender o seguinte: por que, que o treinador do Botafogo não caiu? Por que, que o Luiz Castro não caiu no Campeonato Carioca? Porque tinha um dono. Perfeito. A cada 7 anos, eu costumo fazer um giro por algum lugar para ver futebol. Então, nos anos 90, em 91, basicamente, eu fiz um giro pela Itália e Alemanha. Vamos ver como é que está o futebol aqui. E eu estava no Sampdoria, porque tinha o Toninho Cerezo e tinha o Silas. E o treinador era um iugoslavo. E o time estava muito mal no campeonato nacional e a torcida fazendo uma pressão enorme em cima do cara, a imprensa fazendo a pressão enorme em cima do cara. O presidente deu uma declaração dizendo assim: o clube é meu. Não está satisfeito? Não vem ver o jogo. Não está satisfeito? Não mostra o jogo na televisão, não comenta o jogo na rádio, mas o time é meu, o treinador vai ficar. E eles foram vice-campeões da UEFA naquele ano. Não era a Champions League ainda, era o UEFA Cup. Eles foram vice-campeões. Por quê? Porque ele manteve o treinador, os jogadores sabiam. É o tal do quem sabe quem está mandando. O problema é você saber quem é que está mandando. Eu acabei de ver, agora eu fico colocando, como eu estou... A gente vai até falar sobre o Ziza, eu voltei a trabalhar, né, com futebol, depois do Coritiba. Tem o Guardiola entrando no vestiário, mandando todo mundo calar a boca e dizendo o seguinte: eu tenho o direito de errar. Eu tenho o direito de errar. Eu acho que ele pediu alguma coisa, a minha leitura pelo vestiário é um pedaço só, é de que ele pediu alguma coisa que não funcionou no primeiro tempo. E aí ele vai e muda no segundo tempo, e ele dizendo: eu sou ser humano, eu tenho direito a errar. Se alguém quer ser treinador aí, quando parar, que seja treinador. Mas, por enquanto, quem é o treinador sou eu, aqui e agora. Então, alguma coisa deu errada, mas ele é o Guardiola. Ele é o Guardiola. O erro então, é aceito de forma diferente. Ele é o Guardiola, porque todos nós erramos. Eu estava no Atlético Goianiense e eu consegui salvar o time da queda. Em 2010, eu peguei em último lugar e brinquei até com o presidente, digo: até dezembro nós vamos sofrer, porque nós estamos em último lugar com 8 pontos, logo depois da Copa do Mundo de 2010. E nós saímos no último jogo, lá em Vitória, na Bahia, contra o Vitória, 0-0, empatamos, o Vitória caiu e nós ficamos. Para aquele rapaz que mandou o comentário lá, é mais um feito. E aí pegamos o campeonato goiano e rasgamos o campeonato goiano, já estávamos invicto em todos os jogos, já estamos quase acabando a fase de classificação, já classificado para o quadrangular final, perdemos para a Napolina. Napolina estava com um time muito fraco. Acabou o jogo, cara, eu estava louco. Eu disse: pô, eu hoje vou explodir, não pode perder para um time desse. Aí fui ao banheiro, você tira o medo, tira a raiva, vai lá no banheiro, né? Quando eu estou no banheiro, eu disse: ué, o erro é meu. Eu que errei, pô. Não foram os jogadores. Porque quando você se prepara para um jogo, você antecipa cenários. Você diz assim: se eu precisar tornar o meu time mais agressivo, eu vou botar esse jogador, aquele ali, tiro esse, aí você vai e treina. Se eu quiser fechar um pouquinho meu meio-campo, tu vai lá, tira esse, bota lá, você treina. E se eu tiver que defender alguma coisa, eu vou lá e treino. Eu fiz 3 substituições naquela época, eram 3 substituições, que eu não tinha treinado. Eu não sei o que se passou na minha cabeça, eu mudei o time e o time ficou uma bagunça absolutamente incompreensível. E eu cheguei para os jogadores e disse: olha, vão para casa, tenham um bom domingo, eu perdi o jogo, o erro foi meu, não se preocupe. E fui para a entrevista, né? E na entrevista, o jornalista: pô, Renê, perdeu a invencibilidade.
Se eu fosse treinador, eu mandava embora. Se eu fosse presidente, eu mandava o treinador embora agora. Porque o treinador teve uma diarreia mental, o que ele fez no jogo. Acontece isso, cara. Agora, se você não der direito a que o cara que comanda erre e possa dizer isto, não é? Vamos embora, fui eu. Errou, vai mandar ele embora. Então, é preciso ter um equilíbrio e saber que aquela cadeira ali é uma cadeira muito difícil. São muitas responsabilidades, é um equilíbrio que você tem que ter. Por exemplo, dirigir um Flamengo, você tem que ter um equilíbrio danado. Como é que você faz com o Gabigol e o Pedro? Como o senhor faria? Né? Como é que você faz? Não sei, eu não treinei os dois. Eu não treinei os dois. Eu, quando chego num clube, o pessoal pergunta, você conhece o time? Eu disse, não conheço. Peraí, você não viu os jogos? Via. Você sabe o nome dos jogadores? Sei. E como é que você diz que não conhece? Não trabalhei com eles. Você só conhece com ele quando você souber o fluxo e o refluxo dele. Quando você souber que ele ganhando um jogo, ele vai se motivar cada vez mais. Ele perdendo um jogo, ele não vai se abater e sumir. Tem jogador que acontece isso. Tem jogador que, se você bota no banco, ele entra, te resolve o problema. Tem jogador que entra, acabou contigo, não tem problema. Porque o banco é extremamente importante. Futebol, anote isso, futebol é o único esporte coletivo em que você não termina o jogo com o time do sonho do treinador. É o único. É verdade. O basquetebol, o único quarto, o último quarto, quem é que joga? Os melhores. O voleibol, no momento decisivo, quem é que está lá? São os melhores. No handebol, no futsal, tudo isso. No futebol, não. Eu vou, sonho, treino a minha equipe, esse é o melhor. Aí meu jogador cansa, leva uma pancada, meu jogador está quase sendo expulso, eu não posso chamá-lo e acalmá-lo. Vem cá, senta aqui comigo. Cara, descansa aqui, daqui a pouco você volta. Não tem isso. Não tem isso. Tirou. Aí você troca o jogador. No voleibol, você troca o jogador. Aí o jogador entra mal aberto, tira ele de volta. No basquete, a mesma coisa. Você troca. Ih, rapaz, que substituição que eu fiz horrível. Estraguei meu time. Estragou. Já era. Não tem volta. E tem aquele problema que no futebol ainda, em relação a isso, você fez uma mudança no primeiro tempo, aí o pessoal fala que você quer queimar o jogador. Aí, se você botar alguém o jogador que é o substituto, se você tirar, você também está queimando o jogador. Tem uns dogmas, umas teorias que são muito loucas no futebol, né? Botafogo e Flamengo, Maracanã, 2015. Diego Jardel. Belo jogador. Ele esteve no mundo árabe, voltou agora e está jogando no Sul. Não sei exatamente o clube que ele está. Um belíssimo jogador, perninha esquerda, como eu gosto. 19 minutos contra o Flamengo. Eu disse, se eu não tirar o Diego Jardel, eu vou perder esse jogo. Tirei. 19 minutos. 19 minutos, primeiro tempo, olha. Maracanã, lotado. Eu tirei o Diego Jardel e dobrei o meu lado esquerdo, botando mais um lateral lá. Ganhamos o jogo de 1-0. O Diego Jardel saiu louco. O assessor de imprensa dele me rasgou de cima a baixo. Assessor de imprensa é brincadeira. No Twitter dele, na rede social, falou, moleque, não sei o quê, desse nível. No dia seguinte, eu chamei o Diogo e disse, senta aqui, filho. Conversar. Me diz uma coisa, quem é que passou vergonha ontem no Maracanã? Ele disse, eu. O senhor me tirou com 19 minutos. Eu passei maior vergonha. Eu disse, você está equivocado. Quem passou vergonha fui eu. Eu que te botei. Aos 19 minutos, eu mostrei para todo mundo que eu tinha pensado errado o jogo. Só que eu tive coragem de assumir meu erro e te tirar. E dizer para todo mundo, olha, eu não posso ter a vaidade e a arrogância de dizer assim, fica ali, o que acontecer... Para não me expor. É culpa. De jeito nenhum. Eu te troquei e podia ter perdido o jogo e eu me chamar de maluco. Com 19 minutos, tira o cara e perde o jogo. Mas, por sorte, ganhamos, porque até para ser premiado um ato corajoso. Porque você tem que fazer o que é bom para o grupo. Eu tenho uma outra história também de treinador, e isso você vai conquistando o grupo. Eu tinha um jogador chamado Kaique, no Coritiba, que nós fomos campeão, para quem fala aí, campeão brasileiro 2007, na Série B com Coritiba. Mais um. E aí nós estávamos jogando um jogo extremamente importante e o Kaique jogando muito mal.
Eu chamei o Túlio, que jogou até no Botafogo, faltavam 10 minutos para acabar o primeiro tempo, e disse assim, Túlio, vem cá. Olha aquilo que está acontecendo ali, tá vendo? A gente está precisando, porra, chegar mais para o lado, agredir mais as costas entre o quarto zagueiro e o ponta. Mas quem tem que fazer isso é o jogador do meio-campo. O Kaique não está fazendo isso. Eu vou conversar com ele no vestiário. Se não corrigir, você vai entrar logo. Combinado? Combinado. Aí voltamos para o segundo tempo, por pênalti a nosso favor. Quem vai pra Logo bola? nisso, quem vai para bater? Kaique. Kaique perde o pênalti. Puta, Kaique. Kaique perde o pênalti, a torcida cai em cima dele. Xinga, xinga, xinga. Com 15 minutos eu chamo o Túlio. O Túlio veio para mim e disse assim, professor, eu não acredito que o senhor vai fazer essa sacanagem com o Kaique. Eu digo, sacanagem? Que isso, cara? O senhor não vai tirar ele? Eu digo, vou tirar ele. Professor, o estádio todo está pedindo para tirar ele. Eu digo, o que eu tenho a ver com o estádio? Eu não tenho a ver com o estádio. Eu tenho a ver contigo, com a minha consciência e com o meu time. E eu acho que é preciso fazer isso, eu vou fazer. Fui lá, tirei o Kaique, botei o Túlio, ganhamos o jogo 2-0. No dia seguinte, vem o Kaique para a minha sala. Você era o treinador que eu mais respeitava de todos que eu já tive. Perdi todo o respeito por você por ontem, o que você fez comigo. Deixei ele falar, falou. Disse horrores, né? Eu disse, tá bom. Manda chamar o Túlio, por favor. Aí chamaram o Túlio. Túlio, conta o nosso papo 10 minutos antes de acabar o primeiro tempo. Aí ele contou. Eu digo, conta o nosso papo e, por favor, Kaique, agradeça a ele, porque ele não queria entrar no teu lugar. Aí ele, pô, foi isso mesmo, professor? Eu digo, o Túlio está aqui, pergunte a ele. Pô, então, sendo assim, é diferente. Eu digo, claro, eu não tenho que pensar em você. Eu tenho que pensar num grupo, pô. Eu administro um grupo, um clube que precisa ganhar os jogos. Então, quando você tem isso, você ganha o respeito do grupo, né? Agora, se não tiver o outro lado da parte da direção também te dando suporte, isso às vezes vai esvaziando. Porque esse é um jogador que podia ficar mal-humorado, e aí um jogador que tinha força, daqui a pouco você não tem força com ninguém, vai minando. Aquilo é o dominó, cai uma pedra, cai outra, cai outra. Então é absolutamente importante o grupo. E hoje em dia, o senhor falou aí do assessor de imprensa que foi para a rede social. Hoje em dia, a rede social tem um papel negativo quando não é muito bem administrada, quando não é muito bem interpretada, que é complicado, né? Porque aí tem a pressão da torcida, tem a pressão dos personagens, né? Dos atores do espetáculo. Hoje, jogador, voltando até ao assunto do Pedro, o Pedro, antes de qualquer coisa, ele já, quando ele teve um problema com o argentino lá, ele foi para a rede social, ainda no vestiário. E aí ele vai para a rede social e fala que está sendo vítima de uma sacanagem porque ele não era titular. Ou seja, dependendo em outros momentos, aquilo ali pro grupo assédio podia moral, cair. né? Um assédio moral. Um desrespeito. A palavra usada foi essa, assédio moral. O que, na verdade, aquilo para um outros momentos do futebol podia cair como uma bomba no vestiário. Porque o que era o preferido, vamos dizer assim, do treinador, pode achar que está sendo colocado como se ele não tivesse competência para estar naquela posição. Então, assim, tem que ter... Hoje, a gestão humana é fundamental, né? A gestão é fundamental. Em todos os aspectos. A gestão é fundamental. Você tem que ter... Há como você separar isso aí do contexto todo do futebol? Não, faz parte do contexto. Está integrado ali, não tem como você dizer assim, olha, gente, vamos... Não tem jeito, está integrado. Acabou o jogo, o jogador senta lá, enquanto ele está refrescando o corpo, se tomar banho, depois vai suar, né? Então, está ali. E aí já estão dizendo para ele, não, você jogou bem, o treinador fez errado, devia tirar e colocar e botar. Não adianta, está integrado isso. Agora, você tem que trabalhar o que eu gosto e não tem vergonha nenhuma de dizer que eu aprendi isso com o Jorge Jesus, que é o treinamento em sala. Eu, todo dia, levo a minha equipe para 20 minutos dentro de uma sala.
lá no Zico, onde a gente está trabalhando com Zinza agora, que nós vamos falar, que é da Zinzane, né? É da loja? Hein? É da Zinzane. A Zinzane, que é do Renato Vilarinho e da Cláudia, são donos da Zinzane, que patrocina voleibol, patrocina Paralímpico, patrocina o Fluminense. Eles criaram uma SAF e criaram o Zinza. Chamaram o Brunoro, que é o diretor, e eu estou como head coach e o Felipe como coach. Nós estamos fazendo... Time, então é ousado esse Felipe projeto, Alves, muito. Se você perguntar o que o Renato quer ir para Libertadores. Ele fala o tempo todo. Nós vamos para Libertadores. 10 anos de prazo? Não sei o tempo que ele deu prazo ainda, mas que ele vai. Porque esse cara começou numa feira em Ipanema e hoje ele tem 177 lojas, sendo que a última que ele inaugurou agora no Norte Shopping, 2.400 metros quadrados. As lojas são gigantes. A loja e bomba. Fantástico. Minha mulher não sai de lá. Inclusive, o senhor está aqui e tal. Que ninguém... Traga o Renato para contar essa história toda. Traga ele. O Renato é um belíssimo. Renato Vilarinho, é um belo papo. Renato vai vir aqui, porque a mulherada fica louca. E esse projeto, entendeu? Eu levo sempre o jogador para sala. São 20 minutos, não passa de 20 minutos. Se você passar de 20 minutos, tu encheu o saco deles. Às vezes faço até menos, faço 15 minutos. Mas ali a gente discute de tática, a gente discute de vida, a gente discute de rede social, a gente discute, por exemplo, essa questão do que está havendo com o Paquetá agora. Eu expliquei detalhadamente para eles como é que funciona isso. Porque o jogador acha que é simplesmente tomar um cartão, né? Tomar um cartão e alguém pagou a ele. Mas só que ele esquece que existem grandes empresas que controlam isso e que as luzes vermelhas acendem. Sim. Então, foi feita uma aposta se eu não me engano, em Belford Roxo e outra em Caxias, acendeu uma luz vermelha. Estranho. Numa empresa que normalmente não é feita aqui no Brasil. Acendeu uma luz. E acendeu outra luz porque foi em Inglaterra e casado isso. Aí acendeu. Então, as luzes foram acendendo e aí o foco ficou. Então, você tem que explicar isso para o jogador. Você tem que explicar para o jogador que se ele não tiver energia mental, ele não joga. Porque nós tomamos de 6 a 8 mil decisões por dia. Sim. Por dia, né? O Steve Jobs, ele só andava de preto. Por acaso eu estou até de preto hoje. Para não perder ter essa decisão. Não ter que tomar decisão, gastar energia. O jogador, ele toma de 4 a 6 mil decisões em 90 minutos. Você toma 8 mil decisões num dia, em 24 horas. Ele, em 2 horas, ele toma quase a mesma coisa que você, 6 mil. O cansaço, intensidade. Então, ele tem que ter essa força mental. E como é que você dá essa força mental? Preparando ele, dizendo que ele é bom, né? Porque o jogador, quando faz uma coisa, nós todos, quando fazemos alguma coisa, nós achamos que somos bons, né? Não, vira o chip. Eu sou bom, por isso é que eu faço coisas boas. Não é porque eu faço uma coisa boa que eu sou bom. Sabe por quê? Porque quando eu fizer uma coisa ruim, eu vou achar que eu sou ruim. Entendi. E eu não sou ruim. Eu sou bom e, mesmo assim, eu faço algumas coisas ruins. Perfeito. Eu erro também. Então, você tem que fazer esse trabalho, e esse trabalho você faz aonde? Dentro de sala, no treinamento em sala com ele. E aí você vai mostrando as coisas para ele e ele vai se armazenando daquilo, se enchendo e explode dentro de campo. Né? Você mostra o que você vai treinar, Interessante que o Botafogo, nós fomos campeões da Taça de Guanabara. Mais um, professor? 2015. Tá ficando chato pro rapaz e lá, nós estávamos com um time de segunda divisão, que era o Botafogo, em 2015. Verdade. E o Fluminense, primeira divisão. E nós perdemos o primeiro jogo no Maracanã e tínhamos que ganhar deles no Botafogo, no Newton Santos. E eu, caramba, como é que eu vou arrumar meu time? E aí eu vi o jogo Bayern de Munique contra o Porto. O Porto meteu 4-0 no Bayern de Munique. E foi jogar o segundo jogo lá na Alemanha. 4-0.
Foi o primeiro tempo, foi 7-0 o jogo. Eu peguei 7 minutos daqueles 4-0 e mostrei para os jogadores sem falar nada, do Botafogo. Eu digo, olha esse jogo aqui. Aí eu olhou e disse, porra, é isso que nós temos que fazer, professor. Eu disse, vocês querem jogar que nem o Baia? Não, dá para fazer isso, professor. Vamos fazer. Tá bom, então vamos treinar lá no campo. Vamos lá no campo. Fizemos durante 30 minutos, enquanto tivemos perna, fizemos os 2 gols que nós precisávamos e fomos para a disputa de pênalti, que acabou com os goleiros batendo o Cavalieri e o Renan. Acabou no gol do Renan. Foi 10-9, se eu não me engano. Cada um, eles perderam 2, nós perdemos 1. Então, o que é isso? É você preparar o jogador, né? Porque pode acontecer. Você treina o jogo e você joga o treino. Então, é preciso que você prepare. Não, jogo é jogo, treino é treino. Isso, quem inventou isso, né, jogava folclore. Tanto que virou folclore. Né? Jogava tanto que foram os grandes mesmo, né? Na época que a gente tinha jogador que pegava a bola sozinho, ia lá e fazia tudo. Mas como que é para um jogador, o Zizani está na C? Nós ganhamos, fomos campeões da Série C. Agora vai para B2. Porque eles podiam comprar um clube, Sim. E ir embora. Ele disse, não, eu quero começar do início, como eu fiz tudo na minha vida, do início. E aí fomos campeões da Série C. Vamos iniciar agora em setembro 17 a B2, que é a terceira divisão. Aí depois vai para B1, depois a A2 e A1. Então tem um tempinho aí. Vai para B2. B2. Aí é a quarta divisão. Não é isso? É B2, quarta divisão, B1, terceira, A2, segunda e A1, primeira. Não é isso? É isso aí. Mas aí como é para um atleta que está numa divisão inferior como essa, se deparar com um profissional com a sua história? O que eu poderia falar aqui? Como é para um profissional da sua história estar com esses atletas? Mas não. O senhor é um professor, o senhor tem esse distanciamento. Com o Brunoro. 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 É o Brunoro de verdade mesmo? Claro, Brunoro, do Palmeiras. Isso, claro. É o Brunoro. Vocês vão chegar na primeira divisão rápido. Brunoro, fantástico. Falou Brunoro, eu pensei que fosse um Brunoro qualquer. Não, é José Carlos Brunoro, amigo. Que isso? Que era do voleibol, que veio para Parmalat, Pão de Açúcar, tudo isso. Convida ele aí. O Brunoro, claro, pô. O Brunoro virá com o maior prazer. E é um bom papo. Eu sei. Tem histórias maravilhosas. Peça para ele falar do Maradona. Peça para ele falar do Maradona. Tem história pra caramba. Muito. Mas então como deve ser pro professor? Porque assim, se eles Depende de como eu me porto. Depende de como eu me porto. O senhor se porta Eu sou igual? Eu sou um iniciante, claro. Eu estou iniciando, pô. A minha motivação, a motivação do Brunoro é de iniciante. A gente não chega lá e diz assim, não, o que eu já fui não interessa. O que interessa é o que eu estou fazendo. E eu estava conversando com eles e eu estava dizendo o seguinte, eu aqui e todo clube onde eu trabalho, eu tenho que envergonhar o meu patrão. Isso eu aprendi com meu pai. Meu pai diz assim, trabalhe tanto para envergonhar o seu patrão. Se ele te paga 30, você merecia ganhar 50. Se você ganha 50, você merece ganhar 100. Se ganha 100, merece 200. Se eu estou trabalhando no Barcelona, eu estou trabalhando no Zinza, o meu trabalho é a mesma coisa. A mesma coisa. O meu jogador é o melhor jogador que eu tenho no mundo, é o jogador que eu tenho no Zinza hoje. Eu não vejo os meus jogadores ficando comparando ele com ninguém. Eu não comparo eles com ninguém. Eu comparo ele de ontem para hoje. Eu digo, porra, ele melhorou. Ainda ontem nós fizemos antes de ontem, fizemos um treinamento. Antes de ontem foi domingo, eu perdi o tempo. Eu acho que foi sexta-feira. Nós fizemos um treinamento e eu conversando com o Felipe, digo, Felipe, olha o nível do treinamento, como é que está subindo. À medida que eles entendem, olha como é que fica tudo mais fácil. Aí, quando fica tudo mais fácil, o que você tem que fazer? Tirar ele da zona de conforto. Dar um outro tipo de treinamento que ele tem que pensar. O cognitivo dele tem que entrar ali. Então, fica um negócio gostoso. Então, eu comparo o meu jogador de ontem com o de hoje. E amanhã, quando eu olhar, eu digo assim, pô, ele está melhor já. Então, a comparação é com ele. É com ele mesmo. Eu não tenho que comparar ele. Imagine. Vou te dar... Por que eu faço isso?
Porque quando eu estava no Catar, eu levei um assistente e ele teve uma briga com o melhor jogador da Ásia. Ele brigou com esse jogador, um brasileiro, um assistente meu, brigou com esse jogador e falou para ele: quem você pensa que você é? E eu tive que intervir, separei, botei o jogador para o vestiário, ele estava errado, e o meu assistente, depois chamei para uma conversa e disse assim: eu vou responder no lugar dele, que ele não te respondeu. Você perguntou quem ele pensa que ele é. Você sabe quem ele é? Ele é o Pelé, ele é o Zico, ele é o Renato Gaúcho, aqui nesse lugar. Ele é o melhor de todos. Então, não dá para você trazer e perguntar quem ele é porque você é brasileiro. Não, amigo. Você está trabalhando com o Pelé do mundo árabe. Então, respeite ele como se fosse o Pelé. Então, o jogador que eu trabalho é o melhor jogador que eu tenho, porra. Não tem outro melhor. É o meu jogador. Na Jamaica, era mais ou menos assim, esse respeito? Isso é uma característica, a gente falou de coragem, de desbravar, isso sempre foi uma característica sua, porque assim, vamos imaginar... Mesquita, a seleção brasileira sub-17, não, sub-17, tá. A primeira vez que foi campeã sul-americana, sub-17, foi comigo. Essa informação eu tenho quase como certa. A primeira vez que uma seleção brasileira ganhou um título dentro da Argentina foi conosco, em 88, a sub-20. Depois o Zagallo ganhou... Não, sim, mas de todas as categorias. De todas as categorias. Depois o Zagallo ganhou uma Copa América, eu acho que lá em Mar del Plata. Sim. Mas foi comigo, então, a primeira vez. Então, a Jamaica, a primeira vez que foi para a Copa do Mundo. Como surgiu a sub-20, sub-17. A Jamaica subiu com o Manuel Espezin Neto Bermuda, que foi jornalista do Globo, ele tinha a Academia Brasileira de Futebol junto com o João Avelães aqui. E aí o Brasil queria um lugar no Conselho de Segurança da ONU. Então, o que o Brasil fez? Ofereceu a todos os países árabes cooperação técnica em qualquer área. E aí o presidente da federação disse: eu quero no futebol. Falou com o primeiro-ministro, mandou uma carta, foram até o Espezin e, como eu dava aula na academia quando eu estava de férias aqui no Brasil, o Espezin gostava muito de mim e me indicou. Mas eu já conhecia a Jamaica. Eu tinha estado em 89, isso aí foi em 94, eu já tinha estado em 89 na Jamaica com a seleção sub-20, aquele que a gente estava comentando aqui fora do ar, sobre a Copa do Mundo. E eu sabia que a Jamaica era abaixo de zero. Lembra daquele filme dos carrinhos? O futebol era abaixo de zero. E eu disse: não quero. Mas aí o presidente veio aqui e as minhas filhas dizem que não existe coincidência, existe jesuicidência. Perfeito. Então, o Espezin teve que ir à Coreia do Sul fazer e me pediu para assessorar o presidente, pegá-lo no aeroporto, e aí tem uma história muito engraçada. Como é que é a coisa? São dois gigantes e vão estar de terno, bem visto. Cheguei lá e disse: o senhor é o presidente da federação, o capitão Burrell? Ele disse: sou eu mesmo. Eu digo: eu vim aqui, o professor Espezin mandou vir assessorar o senhor. Tá bom, saiu, foi andando. E as malas? Deixou as malas. Ele, vou ter que carregar a mala. Era um malheiro para o jamaicano. Carreguei a mala dele, botei no carro, louco, e ele não... Cara, o que é aquilo? Aí eu ia dizendo, aí ele falou assim: você conhece o professor Simões? Porque o meu nome tinha ido para lá. Ele não sabia quem era. Ele não sabia quem era. Que marra de Aí eu disse: eu conheço, sim, conheço. Você conhece? Aí ele ficou surpreso, porque ele imaginou o seguinte: um motorista, conhecendo o professor Simões, ele deve ser um cara famoso, né? Aí ele falou assim: ele está onde? Eu digo: ele está longe não, ele está perto. Ele disse: ele está onde? Eu digo: do seu lado. O homem ficou... Perdeu a cor. Não deu mais uma palavra da Avenida Brasil até Copacabana. Nem desculpou? Nada, não falou nada, ficou quieto lá e tal. E aí... eu perguntei para ele, aí eu já estava... digo: vou dar uma cutucada, o que ele queria, né? Eu digo: eu quero classificar para a Copa do Mundo. Aí eu peguei um guardanapo e escrevi 10 pontos que ele tinha que fazer num guardanapo. Igual lá no Mesquita. 10 pontos. Eu disse: olha, você tem que internacionalizar o seu time.
Tem que botar ele para rodar o mundo, jogar com todas as escolas. Você tem que pegar o governo e patrocinar. 70% do dinheiro tem que ser do governo. Porque eu já conhecia a Jamaica. Você tem que ter uma companhia de alimentação. Você tem que alugar uma casa para ser a concentração permanente da seleção. Você tem que ter um patrocinador de passagens aéreas. Você tem que ter um patrocinador esportivo. Botei 10 pontos para ele, ele pegou o guardanapo, guardou. Eu disse, mas eu não sou candidato. Tem os candidatos que você vai entrevistar. Ele entrevistou 4 candidatos, porque ele queria um ex-jogador de futebol. Eu joguei no Bom Sucesso, pouco tempo, mas joguei, formado, técnico diplomado, que tivesse trabalhado no exterior, que tivesse trabalhado na seleção brasileira e que tivesse algum conhecimento de inglês. Já eliminou quase todo mundo. Muita gente eliminou. Então, 4, quando eu voltei à noite, eu digo, e aí, já escolheu? Mas aí ele já estava mais calmo comigo, já estava me olhando de outro jeito, né? Porque aí, já escolhi, eu sei o que é melhor para o meu país. Você é meu treinador. Eu digo, tu tá maluco, pô, eu não vou para Jamaica. Gente, não é. Ele foi para Brasília, Brasília veio a embaixada, o Itamaraty todo conversando comigo, pedindo e tal. Eu enrolando, mas acabou pintando um contrato de 4 anos com o que eu queria, e aí acabei indo para Jamaica e foi lindo. Fiquei 6 anos. Classificamos para aquele cara. Mais um? Não, o cara já foi embora, já tirou o Seleção de 98, primeiro time. Em 99, a seleção sub-17 na Nova Zelândia, Copa do Mundo. E a sub-20, que o Cláudio Alberto foi ele que concluiu, de Oliveira, a sub-20 para a Copa do Mundo na Argentina. E só não fomos para a Olimpíada por causa de um gol a verejo, nós perdemos para Costa Rica. Só isso, parceiro. Já realmente ele tem que sair do... Esse comentário já foi apagado, professor. Foi comentado. Mas aí chegando na Jamaica, que assim, o brasileiro tem um carinho todo especial pra Jamaica. É o reggae, né? Tem um pessoal que gosta de outros negócios lá. E aí, mas assim, chegar na Jamaica, é um povo tipo brasileiro? É o baiano falando inglês. Né? É o baiano falando inglês. Muito bom, né? Eu que trabalhei no Bahia, trabalhei no Vitória, e fui campeão em 2005 no Vitória, invicto do campeonato da Bahia. Virou parceiro, amigo? Acho que ele vai virar parceiro meu. E foi muito legal, porque o primeiro treino que eu dei lá, tinha um treinador... ele é jamaicano, mas viveu muito tempo na Inglaterra. E acabou o treinamento, ele veio falar comigo e disse para mim assim, você não tem a mínima chance de dar certo aqui na Jamaica. É o tio jamaicano daquele rapaz. De jeito nenhum. Aí eu digo, mas por quê? Ele disse, você elogiou o jogador jamaicano, porque parte o seguinte da psicologia positiva. Eu posso elogiar o que você fez para fazer com que você pense naquilo que você não fez. Sim. Então, você acertou, eu estou lá te elogiando e daqui a pouco eu estou mandando você pensar aquilo que você não fez legal. Então, tem o elogio aí, mas tem a cobrança. E ele só escutava o elogio, não escutava a cobrança e a correção. E aí você não dá. Eu disse, olha, de repente você tem certeza, tem razão. Eu não conheço a cultura jamaicana, mas eu conheço do ser humano. E o ser humano, quando empoderado e corrigido pelo positivo, ele vai a muitos lugares. Aí nós viemos em 95 para o Brasil e trouxe 28 jogadores, fizemos 18 jogos, e perdemos 17 e o último empatamos. Foi bom essa 2 coisas. E o último jogo, eu disse, eu quero ganhar esse jogo. Aí pedi o cara que arrumou, eu disse, arruma um jogo lá no interior de Minas Gerais, nós estávamos em São Paulo, e contra um time de fábrica, no domingo, 8 horas da manhã, vai chegar todo mundo bêbado e vamos levar o juiz. Vamos levar o juiz. Nós empatamos aos 47 do segundo tempo, 1-1 foi o jogo. Pênalti roubado. Nem assim nós ganhamos. Era muito ruim o time, então. Nosso time dava 120 passes por jogo, com 70% de passes errados. Eram 30 passes completos. 36 passes para ganhar um jogo. Nós perdemos de 8-0, 7-0, 6-0, foi isso. O jogo que basicamente nós classificamos contra Estados Unidos em 97, nós demos 600 passes com 80% dos passes corretos. Em quanto tempo essa evolução? 3 anos. Cara, que loucura. 3 anos. E aí fica aquela máxima que serve para futebol, serve para administração, serve para tua casa, serve para tudo. Quem mede, controla. Quem controla, melhora.
nós fomos medindo e controlando toda a evolução do nosso jogador. Quem E mede, controla, quem controla, melhora. melhora. É isso isso. É bom de frase, hein, professor? É isso. Mas não é frase, isso é teoria de administração. Não, isso é bom. E serve frasista. É isso, cara. Já teve umas Porque 4 frases aqui, né? nós fomos controlando, olha, melhora. E o treinamento todo voltado para aquilo. É isso que eu quero melhorar, Entendi. então eu tenho que dar esse tipo de treinamento. Meu time, chutou 10 bolas, nenhuma foi no gol. Eu vou ter que dar um treinamento para ele, para que ele acerte o gol, Sim. E cada vez eu digo, olha, corrija o corpo, chega um pouquinho para cá, olha a bola. Você tem que trabalhar a especificidade, né? Porque se você não trabalhar, então você tem que medir. Aquilo que eu disse, o meu jogador hoje, ele tem que ser melhor do que foi ontem. E amanhã eu tenho que olhar e dizer assim, melhorei ele. Mas como é que eu melhorei ele? Ele não melhora assim. Ele melhora se você souber o que você tem que melhorar nele. Né? O que tem que melhorar nele? Então, eu tenho que fortalecer o que ele é bom e eu tenho que melhorar aquilo que ele é fraco. Porque, às vezes, as pessoas pegam um cara que ele é muito bom, com a perna direita, por exemplo, vamos trabalhar a perna esquerda dele. Aí tu enfraquece a direita e melhora um pouquinho só a esquerda. Conclusão, quando ele é 70, vamos que ele seja uma nota 70, né? 70 na esquerda, e ele é 20 na direita. Aí você para de trabalhar 50. E vem para 50, e esse vem para 40. Diminuiu o cara. Faz sentido. Então, você tem que continuar fortalecendo o que ele é bom e no que ele não é bom. Você tem que começar a dizer para ele, você pode ser. Mas porque essa, já que você falou de frase, é a definição que eu tenho de treinador. Treinador é aquele camarada que faz com que o jogador produza 100% daquilo que ele já sabe que pode fazer. Boa também. Ele produza 100% daquilo que ele já sabe que pode fazer. E ele passe a acreditar 100% que ele pode fazer aquilo que ele ainda não sabe que sabe fazer. Então, quando você pega isso aí, você tem a evolução do jogador. Senão, o jogador vai ficar sempre na mesmice. Não vai evoluir. Não vai evoluir. Agora, zona de conforto não é muito a sua, né? O senhor conhece zona de conforto? Não, nunca frequentou. De jeito nenhum. Porque aí o senhor vai... Não tem evolução. E vai para o futebol feminino. No futebol feminino. Foi fantástico essa. Foi o Branco, né? Meu amigo Branco sentou comigo e disse, Renê, nós estamos vindo do Pan-Americano em Edmonton, tem uma seleção, cara, só tem jogadora boa, mas está precisando ser trabalhada, porra. Você aceita pegar a seleção feminina? Confesso para você que o que eu queria era ir a uma Olimpíada. E aí, tanto que eu tenho uma história com a Daniela Alves, que hoje é uma treinadora excelente, né? Se tornou, e um dia ela disse para mim que queria quebrar o meu nariz, porque eu contei para elas, eu estou aqui porque eu quero ir para a Olimpíada. Mas depois eu me apaixonei pelas histórias delas, né? Pela briga, pela luta delas. E um dia eu desci a Granja Comari e disse para ela, olha, rezem, façam prece, bata tambor, fumaça, faça o que quiser, porque eu vou na CBF. Se eles não derem o que prometeram para vocês, eu vou pedir demissão. Caraca. E quando eu estava descendo, eu disse, porra, eu aceitei isso, eu queria ir para a Olimpíada. E agora eu vou pedir demissão? Aí eu tinha descoberto que eu tinha me apaixonado por elas, né? Aí quando eu voltei, eu disse, olha, eu quero contar um caso para vocês, que eu fui pensando isso e tal. Aí a Daniela Alves veio falar comigo. Eu tinha vontade de quebrar o teu nariz, você me usando para uma Olimpíada. Aí me abraçou, choramos juntos. Foi muito legal. Foi um trabalho fantástico. Mas trabalhar com mulher é muito difícil, porque assim, elas têm TPM, ou elas têm controle, tem algum controle hormonal? Porque assim, a mulher com TPM, o senhor tem, mas o senhor tem 3 filhas, né? 3 filhos, uma mulher há 47 anos, 3 filhas. Então, mas nós tínhamos um trabalho, nós tínhamos uma psicóloga, a Maria Helena, fazendo um trabalho fantástico. Nós levamos uma ginecologista. Porque dizem que é frescura psicólogo, né? Tem clubes no Rio de Janeiro que falam que é frescura. Tem clubes grandes no Rio que falam que não precisa de psicólogo. Tem noção disso? O mental coach e o psicólogo, os dois, quando se juntam, você faz... Porque o mental coach, ele é muito prático, né? Muito prático. E o psicólogo, ele pode vir com coisas mais teóricas, mais profundas, e quando os dois se juntam ali, é perfeito, cara. Quem é que não precisa, pô? Em 1986, eu levei uma psicóloga para trabalhar comigo na Portuguesa de Despotos.
Eu levei, porque a Portuguesa foi 40 tirada anos. do Campeonato Brasileiro, porque o presidente, o OTD que eu falei, ele brigou com a federação por causa do percentual que descontava, aí tiraram do Campeonato Brasileiro. E ficou 2 rodadas sem a gente jogar. Que loucura. E aí, de repente, aquela gritaria, todo mundo, volta o time. Aí todo mundo começou a escrever. Queremos ver se a Portuguesa merece mesmo estar no Campeonato Brasileiro. Eu digo, opa, peraí, nós não saímos por qualidade técnica ou desempenho de Então, jogo. política. Saímos por política. Aí chamei uma psicóloga. O início, naquela época, foi o jogador dizendo, pô, eu sou maluco. Eu digo, mas vem cá, psicólogo não é para maluco. Tanto que nós temos o Marty Seligman. Marty Seligman é um psicólogo que é o pai da psicologia positiva, e a teoria dele era o seguinte: a maldade da psicologia é que só cuidava de quem era doente. Nós temos muito mais pessoas sãs do que doentes. sim. E por que não cuidar dessas pessoas também? Para que não cheguem àquele ponto. Claro, É o empoderá-las, fazer com que elas tenham autoconhecimento, com que elas vejam as fortalezas, as fraquezas, né, as oportunidades, as ameaças que tem, que é o SWOT que você vai fazer. Então, porra, é absolutamente fundamental que você tenha um mental coach ou um psicólogo trabalhando com as equipes. Mas o senhor, pelo que também falando E de com fora, elas era foi mais feito trabalhoso isso? A mulher é mais detalhista, né? Se você me convidar para ir na tua casa, aí eu vou perguntar para você, onde é que fica? Ah, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, 487, legal, tá bom. Sim. Para mim tá bom isso. Se você falar isso para minha mulher, não é o suficiente. Para minha mulher, você Do vai lado ter do que Barra dizer, Shopping. isso, do lado do Barra Shopping, tem uma loja assim, a entrada é assim, você pode estacionar o carro. Ela é detalhista. Isso me fez me tornar um treinador muito melhor. Evoluiu, então, até... Muito melhor que eu passei. Então, e aí você tem que saber o seguinte, a mulher tem a necessidade de verbalizar. Verbalizar. Eu me lembro uma vez uma jogadora, acabou um treinamento, ela disse, posso falar contigo, Renê? Eu digo, claro, pode falar. Você viu aquela jogada assim, assim, assim? Eu digo, vi. E se a fulana tivesse feito isso e isso? Não seria melhor? Eu digo, aham. Porque ela podia... Aham. Ela vai falando e eu dizendo, aham, Sim. aham, aham, aham. Quando acabou, ela me deu um abraço. Nossa, como você me ajudou. Você só ouviu. Ela só queria ser ouvida. As mulheres, o grande problema de um relacionamento é que o homem não tem paciência para ouvir. O homem não é de falar muito, né? Eu ontem cheguei em casa, uma reunião pesada que eu tive, a minha mulher me perguntou, como é que foi a reunião? Eu disse, foi boa. Ela disse assim, foi boa? Eu disse, foi boa. Pronto. Ela já sabe que eu não estou a fim de falar naquele momento, porque eu vou juntar, né, todas as coisinhas. A mulher não. Ela tem que ir falando, até que está tudo bom para ela. Ficou legal. Isso é um defeito, é uma virtude. É um defeito, pode ser um defeito meu. Característica. De querer ficar calado. Então foi isso que aconteceu com elas e nós nos demos muito bem. A cabeça, pelo menos a minha percepção de fora, é que a cabeça faz muita diferença. O psicólogo, nesse caso específico do futebol feminino, da seleção brasileira feminina, na verdade, ao meu ver, faz muita diferença, professor. Porque não é possível que, quando chegue na hora da verdade, que elas sempre não consigam. O jogo contra a Jamaica, né? Quando passou a ter o caráter de decisão, parece que aquilo mexe com elas. Se fosse um jogo de segunda rodada, mas é incrível isso. Claro que mexe. Eu vou te contar a semifinal contra a Suécia que nós fizemos. O Brasil, em 96, nos Jogos Olímpicos em Los Angeles, o Brasil perde a semifinal, disputa o terceiro lugar, perde, tem briga, tem tudo. Na Austrália, em 2000, o Brasil disputa a semifinal, perde a semifinal, perde a disputa do terceiro lugar, tem briga, tem tudo. Quando chega em 2004, nós vamos para a semifinal. Isso está na minha cabeça. O que está na cabeça dela? Que vai ser tudo igual. E aí eu chamei-as e disse assim, eu vou contar uma historinha para vocês. Você sabe como é que se adestram elefantes? Um elefante pequeno, você pega uma corda de navio, bota no pescoço dele, pega uma árvore centenária, grossa, amarra a corda, ele tenta sair, vê que se machucou.
Depois ele já grande, pesando toneladas, você bota uma corda fina no pescoço dele, amarra numa árvore fina e ele não se mexe. Entendi. Porque se ele se mexer, ele vai se machucar. Nós não somos elefantes. Nós podemos até perder pior do que perdemos nos 2 últimos Olimpíadas, mas não vai ser igual, porque nós trabalhamos diferente, não pode ser igual. E o primeiro tempo delas foi horroroso. Jogaram muito mal. Eu podia ter a mesma reação? Não. Eu entrei chutando tudo, jogando coisa na parede, xingando, falando horrores para elas. Elas abriram olhos assustadas, assim. Quando elas tomaram um choque, eu abaixei a voz e disse assim, vamos jogar agora? Vamos? Como a gente vinha jogando? Fizemos um segundo tempo maravilhoso, pronto. Porque elas precisavam tomar um choque. Então, eu até, guardando toda a ética, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, quem tinha que estar nervosa era a seleção jamaicana, Lógico. que jamais passou por aquela oportunidade. Era uma oportunidade que nunca tinha passado. As brasileiras passaram por várias desclassificações, tudo isso. Então, era trabalhar com ela e dizer assim, vocês já passaram por isso. A Jamaica, não. Elas vão estar nervosas. Só que eu acho que aí houve um sangue europeu sueco muito gelado, achando que o nosso time estaria muito gelado também. Né? Nós fomos definir a Série C agora. Né? E aí, no vestiário, nós perguntamos ao jogador, tem alguém nervoso aqui? Todo mundo, não, todo mundo calmo. Mentirosos. Eu, com toda a experiência minha, tá aqui, ó, tá rodando aqui, a decisão. Aí os caras, isso tá. É claro que tá. Porque o homem camufla muito, né? Ele camufla. Então, a mulher... Então, a mulher vai mostrar para você que está nervosa. Então, vem cá, vamos acalmar. Há essa diferença, né? E é uma pena essa geração agora, né? Que agora não tem mais jeito, né? A Marta não ter levado uma medalha, né? Ter levado uma medalha, porque ela já merecia. Era, né? Ela merecia. É uma geração que vai ficar no quase, né? Ficou no quase, né? Infelizmente, ficou no quase. Ficou no quase, que o quase foi comigo lá, naquela contra os Estados Unidos, que foi um assalto, né? Aquilo foi um assalto. Aquele pênalti com as 2 mãos e a troca, eu não sei se vocês sabem da história, mas a juíza, ela sente alguma coisa e troca com a mesária. Ah, teve isso, a mesária desce com a treinadora dos Estados Unidos e ela era da CONCACAF, a mesária. Que apitava os jogos deles lá. Aí foi apitar o jogo. Foi apitar o jogo. Olha isso, olha aí. Bastidor bom, né? Meteram a mão, professor. Ela tirou com as 2 mãos, não foi com uma só. Eu não lembro desse lance, não. Vamos botar esse lance aqui na edição. Tem o pênalti, bota esse pênalti aí. É absurdo esse pênalti, absurdo. Ela não deu o pênalti e ali a gente... No mau momento da seleção, né? Podemos falar que foi lindo. Né? Metemos 2 bolas na trave e pusemos ela no bolso. Eu, depois, em 2005, a Federação Americana deu um jantar, e eu fui convidado, eu fui lá. E a treinadora falou, olha, fomos campeões olímpicos, mas se esse moço aí, ó, olha isso, continuar, nós não vamos ser mais não, hein? Vai ser difícil. Num discurso dela. Lamentavelmente, naquela época, eu apresentei um projeto todo e eu continuaria. Estava muito animado para continuar, mas não tive resposta do projeto. E o projeto passava... Primeira coisa era a preparação dos treinadores e treinadoras para trabalhar com mulheres. Exatamente. Que parece igual, mas não é igual. É diferente. Você tem que ter mais paciência. Por exemplo, num vestiário, acabou o jogo, chego lá e digo assim, pô, fulano, você foi o melhor do jogo. Está ele bem, está todo mundo bem. Dou a bola para ele. Vestiário das mulheres. Se eu fizer isso, você vai ter a que foi elogiada, envergonhada, e as outras loucas contigo, te olhando e querendo te comer. Mas, assim, tenho certeza que a gente não vai ter a continuidade do trabalho da treinadora. Não vai ser nem a questão ética, não. Estou falando agora sim como torcedor, tá, professor? Renê Simões, o senhor aceitaria trabalhar de alguma forma? Não estou falando como treinador, como gestor, enfim. Ser o responsável
pela recuperação e pela nova configuração do futebol, porque eu não estou falando de pegar o lugar de ninguém, me entenda, mas ser o responsável com a sua experiência, com a sua forma de trabalhar para a recuperação do futebol feminino, porque se a gente for perguntar, eu sou jornalista, eu acho que eu conheço um pouquinho, se a gente for perguntar para o nosso meio, eu acho que seria praticamente unânime, se a gente for falar no nome do nosso futebol, porque eu acho que precisa conhecer mulher, mas precisa conhecer o nosso futebol, a nossa cultura, a nossa tradição. Eu acho que o seu nome seria praticamente consenso, não acha, não? Não sei se seria consenso. Me daria muita alegria. Como o Fernando Diniz falou, a seleção brasileira é sempre uma convocação. Não é uma escolha, é uma convocação. Né? Todo mundo... Eu sei que muita gente criticou o Fernando aí por aceitar e foi submisso. Eu acho que ele vai dar tão certo e não tem. Até porque a minha opinião particular é você trabalhar contra a estatística. E eu sempre fui um cara que trabalhei muito com estatística. Muito, muito com estatística. E a pergunta que eu vou te fazer agora é o seguinte: quantos campeões mundiais nós tivemos sem serem nativos do país que foi campeão? Eu não conheço, sinceramente. 0. Pois é. Desde 1930 com o Uruguai, depois 34, 38 com a Itália, aí vem 50 com o Uruguai, 54 com a Alemanha, 58, 62 o Brasil, 66 a Inglaterra, 70 o Brasil, vai por aí. Todos são nativos. Então, você vai trabalhar contra a estatística. E você vai trabalhar pensando num treinador que até agora ele não disse assim, eu sou apaixonado pelo futebol brasileiro. Como disse o Guardiola. Como disse o Guardiola. Jorge Jesus? O Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus tem quando ele chegou no Flamengo, não jogava o de Arrascaeta junto com o Everton Ribeiro, com o Gabigol. Sim. E aí, eu me lembro muito bem, porque eu tenho algum relacionamento com ele, e mais ainda com o Evandro Mota, que é o mental coach, né? Que é um cara fantástico. Né? Quando saiu o Jorge Jesus, ele disse, olha, vai perder muito com ele, mas vai perder mais ainda com a saída do Evandro, e o Evandro ficaria. Se convida, o Evandro ficaria. Foi um erro muito grande. E ele disse assim, por que se o Brasil podia jogar com Rivelino, Gerson, Tostão, Jairzinho. Pelé, Jairzinho, Piazza puxa para cá, enfia o Clodoaldo aqui, puxa o Gerson um pouquinho, abre o Rivelino, puxa o Tostão, bota o Pelé, abre o Jairzinho, dá para jogar com eles todos? Por que não dá para jogar com o De Arrascaeta, todo mundo junto? Essa foi a teoria, porque o Jorge conhece tudo do futebol brasileiro. Ele é tarado pelo futebol brasileiro. Então, eu acho que é uma convocação. Né? A seleção brasileira é sempre uma convocação. E o Ancelotti é uma empáfia danada, professor. O senhor não pode falar que o senhor trabalha no meio, mas eu posso. O cara não ter dado uma declaração, nada, estou pelo menos honrado com a possibilidade de dirigir a seleção brasileira. Eu acho de uma arrogância, por mais que ele tenha contrato, eu acho que o Real Madrid não ficaria de forma alguma melindrado se ele desse uma declaração como essa. Pelo menos ele tinha que falar que estava honrado com a citação no nome dele, porque a seleção brasileira, que é a maior campeã do mundo, só em ela cogitar o nome de alguém oficialmente, esse profissional vai estar vivendo o ápice da sua carreira. Porque o Guardiola, que é o maior técnico da geração, se ele treinar hoje a seleção brasileira, aconteça o que acontecer, a maior honraria da seleção, da carreira dele é treinar a seleção brasileira, numa Copa do Mundo. Aí esperar um ano pro cara ficar nessa empáfia, pelo amor de Deus, gente. Não, e outra coisa, uma coisa, pela minha experiência, mostra o quê? Na Jamaica, quando estavam faltando 6 jogos para acabar a classificação, eu fui buscar os jogadores da Inglaterra. Eu precisava profissionalizar um pouco mais o comportamento do meu time. Então, eu fui buscá-los. Sim.
E num determinado treinamento, eu estou vendo eles com o mesmo comportamento dos jamaicanos. Chamei os jogadores e disse assim, vem cá, se você treinar como treinou hoje lá na Inglaterra, o que o teu treinador vai falar? Porra, ele vai me xingar disso. Eu repeti tudo para eles. Eu disse, então sintam-se exatamente. Porque eu trouxe vocês aqui para vocês modificarem essa situação. E vocês estão igualzinho a eles. Uma coisa é eu treinar o brasileiro quando ele está lá no clube na Europa, porque você tem a cultura do clube, ele vai se encaixar na cultura do clube. Outra coisa é quando vem os jogadores, se juntam todos eles, que pensam todos iguaizinhos, e vem alguém que vai ter que se adaptar à cultura dele, não vai continuar, não vai conseguir mudar a cultura de todo mundo. A roda ali não vai girar. A roda não vai girar. Então, o tempo é muito curto para isso. Por isso eu acho que o Diniz vai dar muito certo na seleção e a gente vai esquecer até dessa ideia e vai continuar com o Diniz e ele vai fazer um belíssimo time. Esse caminho para o mundo árabe, o senhor acha que pode prejudicar as grandes seleções? Porque assim, a gente tem aí Messi e Cristiano Ronaldo, que foram agora para o Messi para os Estados Unidos, mas que futebol menor, né? Vamos dizer assim. Eles não têm grandes ambições mais em relação à seleção brasileira. Mas o jogador que está num momento ainda de uma expectativa de grandes títulos com a seleção brasileira, ir para um futebol inferior, o senhor não acha que pode ter um resultado catastrófico? O que o pessoal está confundindo, e alguns não veem dessa forma como você está falando, e isso é um erro, você está vendo de uma forma correta, porque, mas eles estão montando grandes times. Mas o que faz o jogador ir muito bem não é ele estar só num grande time, é a oposição que ele vai encontrar. Exatamente. São as dificuldades que ele vai encontrar para ganhar o jogo. Se monta um grande time e os outros não são, ele vai ganhar com mais facilidade e aí vai mais para baixo ainda. Não, mas o treinamento vai ser dado. O PSG na França. É o PSG na França, que não tem jogo para eles. Aí quando chega na Champions, isso aí. Não é a mesma coisa. É por isso que eu criei uma série em determinado momento, que agora estou mais satisfeito. A intensidade do futebol brasileiro melhorou muito, muito. Era uma intensidade baixinha. Por que o Jorge chegou aqui e rasgou todo mundo? Porque a intensidade dele... E eu digo, olha, depois o Jorge, vocês vão ver como é que é a intensidade. Aí vem o Abel, que fora do campo o comportamento está melhorando agora, acho muito feio. Eu acho que um líder, ele tem que dar um exemplo para os seus liderados, para todo mundo. Coração quente, cabeça fria, e expulso toda hora, é um contrassenso, né? Você foge aos 3 Cs da liderança, que é constância, coerência e consequência. Constância, coerência e consequência. Causas e efeitos. Vou anotar essas frases todas. Porque, não é possível, cara. O cara fala coração quente, cabeça fria, expulso toda hora. Incoerente. A constância dele é de ser expulso. Qual é a coerência? Nenhuma. Zero. A consequência está sempre fora do jogo. Então, é preciso você entender isso, entendeu? Para que as coisas fluam e fluam bem. Agora, a intensidade que o Abel colocou, a intensidade... E eu fiz um podcast com o Painito, que é o pai da Anitta, né? E ele, Ele tem um podcast, Painito? Não, ele fez com um outro camarada e me colocou junto. Foi uma live, aliás. Inusitado. O senhor gosta da Anitta? É engraçado. Eu sou muito amigo da tia dela. Trabalhamos juntos. Era professora de educação física. Trabalhamos juntos. E aí... O que aconteceu? Ele sentando o pau no Luiz Castro. Eu disse, olha, calma. Quer queira, quer não, vamos ter que dar méritos para ele, porque a intensidade que ele botou, o time do Botafogo, jogando, o que o Abel, a intensidade colocou, tudo isso. Então, isso é que falta para nós, para podermos encarar, porque o nosso jogo, ele para por causa do Gandula, ele para por causa do VAR,
ele para por causa da mão da cara, da encenação o tempo todo. O cara tá ali, eu disse, agora morreu. A minha mulher fala para mim assim, esse cara deve ter quebrado a perna. Eu digo, deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que o jogador cai e fica rolando, esquece, não aconteceu nada. Porque o jogador que se machuca, ele fica paradinho para não piorar a contusão dele. Então, rolou, esquece que ele vai levantar e vai embora. Quando tá rolando é que não tem nada. Criam esses monstros, né, professor? Não tem nada. O senhor levantou a bola. Não tem nada. O senhor levantou a gente bola. vê que, O senhor levantou a bola. Não levantei nada. Eu tava me segurando aqui. Vamos segurar, porque eu não levantei bola nenhuma. O senhor levantou a bola sim. Eu tava quietinho aqui. Nós estamos falando de intensidade do futebol brasileiro para poder jogar contra os estrangeiros, para poder jogar contra o europeu. O Botafogo tem um gol, foi você que. Acho que foi o Matheus que me mandou, nosso técnico, nosso operador aqui, nosso responsável técnico. Ele mandou. O Botafogo fez o terceiro gol contra o Bahia. Foi Bahia, não foi? Foi, saiu com. Inacreditável! O lateral Botafogo esquerdo. já ganhando, a bola, o cara pega no escanteio, o cara sai correndo e numa velocidade. Aquilo ali, o time ganhando. Fantástico. É fantástico. Fantástico. Foi uma aula de o futebol. lateral esquerdo que saiu, enfia a bola do Luiz Henrique, ele dribla o goleiro e faz. Isso é muito bonito de ver, né? É bonito de ver, né? Pelo lado do Botafogo. E pelo lado do Bahia. É preocupante como foi aquele gol do Grêmio contra o Santos, que tomou. Né? Porque eu ataco me preparando para defender. E eu me defendo me preparando para atacar. Então. É conectado, né? Não pode desconectar, cara. Se você desconectar, tu tá mal. Então, eu tô lá, mas eu tô sabendo que qualquer momento eu posso perder essa bola. Se eu perder essa bola, o que vai acontecer? Quem vai fechar? Quem vai encurtar? Sim. Então, você está o tempo todo fazendo isso. São funções diferentes, né? Porque um jogo de 100 minutos, você joga 3 minutos, se for o caso, com a bola. O resto é sem a bola. Então, você está preparado. Então, é foco. Mental e aí, é muito importante. Exatamente isso. O Botafogo já é campeão brasileiro, professor? 51 pontos, né, cara? 11 de diferença. Eu já vi time e até em cima do Palmeiras. O Palmeiras tinha 9 na frente 2009, do Flamengo. 2009. Não. Foi 2009. 2009, acho que não era o Palmeiras, não. Era o Palmeiras. Fez o melhor primeiro turno. Pô, e quem é que estava em 2019? Quem é que estava? São Paulo. São Paulo. 2019? 20. 19 com o Jorge Jesus, que o Jorge foi 19. O Jorge parou em 19. Foi 19. Não, mas ninguém abriu muito. Em 19, não. Pô, o Jorge, quando chegou, estava 9 pontos atrás. 9 pontos atrás. Mas tinha gente entre. Tinha gente entre. Mas o senhor vê que alguém consegue tirar o time do Botafogo? Quem? Quem tem essa força? Eu só vejo o Palmeiras, que agora perdeu com a saída do Dudu, vai perder muito. Vai perder muito. E o Botafogo perderia muito com a saída do Tiquinho, mas trouxe o Diego Costa agora. E esses 2 gols agora vão botar o que é mais fácil trabalhar? Ou o que é mais difícil trabalhar? Com o time do Botafogo, que não está acostumado a grandes conquistas nos últimos anos e tem a grande oportunidade, talvez a maior de sua história, para conquistar um título, ou com o Palmeiras, que está acostumado a grandes conquistas e que vai entrar o segundo turno, talvez entrou o segundo turno, menos pressionado, mas ainda com aquela força de agente consegue chegar. O que é mais difícil? Os dois são desafiadores. Não tem mais fácil ou mais difícil. É desafiador, é desafio. É você saber o que faz o olho do jogador brilhar. Onde é que faz ele brilhar? Cada um tem um olho, né? Você já foi campeão brasileiro? Não. Vamos ser? Isso vai fazer teu olho brilhar. Né? Você já disputou uma Libertadores? Não. Vamos disputar? Isso faz o olho brilhar. Quando você já é milionário, que legado você quer deixar? Então, as coisas são feitas, não tem uma fórmula padrão para um time. Né? O caso do Botafogo, por que eu vou pensar em o Botafogo ser campeão se eu posso pensar no próximo jogo? É difícil, né? Eu só tenho que falar internamente no próximo jogo. Perfeito.
Porque o que interessa o Botafogo é o próximo jogo. É somar. É somar. É igual o time que está Caminhar. caindo, está lá na zona de rebaixamento. Cada jogo vale Como 3 é que pontos. você trabalha? O mesmo desafio que você tem do time que está lá embaixo e o Botafogo que está aqui em cima, o desafio é igual. É o próximo jogo. Porque nós, ainda mais agora, nessa época aqui disso aqui, nós estamos acostumados a recompensas imediatas. Eu postei, eu quero ver o like ou o dislike isso que aí. vai acontecer. Recompensa. Eu não planto e digo assim, eu vou postar aqui e daqui a um mês Olhar eu vou o ver o resultado. efeito. Não, eu não vou ver, eu quero ver agora. Então, celebre. Então, o próximo jogo, vamos celebrar. Próximo jogo. Vamos celebrar o próximo jogo. Próximo jogo. Agora, se você fica, ó, faltam 7 jogos, faltam 8 jogos. Está longe isso, muito longe. Um passo de Então, cada vez, né? para você poder celebrar. Eu acabei de escrever o livro da Jamaica, né? The Champions of Impossible Dreams. Os campeões do sonho impossível. 200 páginas. Se eu sentar e dizer assim, vou escrever 200 páginas, Não vai sair nada. é muito longe. Porra, eu vou ter que escrever 200 páginas, depois eu vou ter que estar para o editor, eu vou ter que assinar contrato, depois é que vai ser publicado, vai ser lançado. Até alguém me falar do livro é muito longe. O que que eu faço? A cada capítulo eu vou celebrar. Escrevi esse capítulo, pô, legal, celebre. Mas acabou. É igual, eu vou celebrar esse jogo, mas acabou. Eu vou celebrar, já acabou. Porque senão você vai ficar em cima de uma ansiedade que não vale a pena. Não vale a pena. E o papo tá tão bom, falei que era uma aula, e eu vou celebrar aqui também a presença do professor, mas antes vai lá na Betano e coloca o cupom BETPOD, você pode faturar ali como boas-vindas até R$500. Isso mesmo, R$500. Ó, QR Code na tela, cupomzinho BETPOD. Tô falando para vocês que é uma aula, a gente saiu completamente do nosso padrão, nosso cronograma, a gente tá entrando quase 1h30, a gente faz papo de 1 hora, e assim, eu gostaria imensamente, primeiro de tudo, fazer um pedido ao senhor. A gente normalmente, quando a gente celebra grandes vitórias, né, quando o senhor está falando de celebrar as pequenas vitórias para celebrar uma vitória maior. Então eu gostaria muito de ter um outro módulo, quando o senhor puder, para a gente conversar mais, que a gente tem muito assunto. Realmente é um prazer enorme, é uma aula que a gente recebe aqui. E eu quero falar da sua família, Legal. dos seus negócios. Ontem eu recebi a seguinte frase de uma amiga nossa em comum. Sabia que ele é dono do Camarão? Aí eu falei assim, não sabia. É o melhor restaurante de camarão do Rio de Janeiro. Que legal. E não é uma pessoa que rasga elogios a qualquer pessoa, não. Lígia Ponte. Olha! Que vai trazer o nosso amigo Donizete, que é amanhã de Lígia, é uma amiga querida. E ela falou assim... Lígia Lígia é fantástica. Eu falei, ela falou assim, cara, você conhece o Camarão? Eu falei, não conheço o Camarão. Ela falou, Tá vai. convidado. Opa! Tá convidado. Eu falei, eu vou. Porque ela falou, é o melhor... E não tô fazendo propaganda nenhuma. Mas tô fazendo sim. Onde ficam as unidades? Norte Shopping? Norte E Shopping. como é que eu sei? Ela falou Nova tudo. América. Norte Shopping, Nova América. Nova Iguaçu, Shopping da Pedreira. Aí nós temos no Bay Market, em Niterói e São Gonçalo. Ah, esse da Pedreira aí, de vez em quando eu recebo lá no meu cartão a fatura. Minha esposa trabalha em Nova Iguaçu, Ah, é? Ela frequenta muito, Que legal. a Fabrícia. Então, assim, ó, é recomendado. Tá vendo? Eu nem lembro, ele falou agora da Pedreira, eu não sabia. A minha esposa frequenta, a Lígia, que é uma grande amiga, tem um bom gosto Lígia incrível. É fantástica. E assim, são Tricolor, várias unidades. Tricolor fervorosa, né? Ela não só é tricolor, como ela vê os... Mora em frente. Mora em frente ao estádio. Ela vê o Acorda campo. com a vista. De vez em quando ela manda umas fotos do campo e diz, olha, Ela coisa manda, mais ela linda. manda. Olha o pôr do sol. Ela vai conhecer, é muita amiga minha, ela vai conhecer o estúdio amanhã. Ah, que legal. Né? Vai trazer o Donizete aqui, que já passou a entrevista, mas assim... Então, professor, eu queria realmente que o senhor me desse a honra de voltar aqui pra gente conversar novamente. Sem palavras para agradecer essa aula, porque é o que eu digo. A gente estava falando aqui antes de começar, são as referências. Então, quando a gente não tem referência, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E no futebol, e aí eu fico muito feliz de ver
esse projeto, quando eu vejo o seu nome, do Brunoro, num projeto como esse... Renato Vilarim, traga vai aqui virar- para você ver. Faz o seguinte, Vou Vem com vou passar para você. Vamos fazer nós três? Podemos. né? Podemos. Mas eu acho que legal seria ele, É? cara. Ele tem Mas eu vou vir de muita novo. história. Claro que virei, porra. Claro que eu virei. Então eu vou falar Foi o com maior ele. prazer. Já faz o convite, a gente vai pegar o contato dele. E assim, não há a menor dúvida que um projeto que começa com uma base de profissionais do porte de vocês... Porque assim, a gente tem profissionais que não ganharam nada, como o professor. Ou então, Tá dando sorte há quantos anos? burro Tá dando com sorte, né? Burro com Tá dando sorte. sorte há algum tempo aí na vida, tá dando sorte há algum tempo no mercado. Só pega a Não, molezinha. isso nós não falamos no Catar. O Catar foram 4 Então, títulos sim, mas no árabe, nacionais. professor. 4. Não, a gente 2 vai- no Al Rayyan e vai 2 voltar. no Al Árabe. Não, vai ter que voltar. Desbravou um cenário lá. Então, assim, quero muito realmente que o senhor volte, que vai ser uma grande honra, uma grande aula. E eu acho assim, volto a dizer, qualquer área a gente precisa de uma referência. E saiba que o senhor é uma grande referência. Quando o nosso produtor, o Léo, falou da entrevista, eu falei, pô, sério mesmo? Ele aceitou que assim, são os caras que a gente conhece, a gente fala assim, pô, até a gente conseguir chegar neles vai ser muito difícil, porque é muito conteúdo. Eu gosto de conteúdo, eu gosto disso aqui. A gente sai, eu tenho certeza que quem chegou agora, exatamente 90 minutos de entrevista, quem chegou até aqui agora, vai sair 1h30 mais pronto, 1h30 mais cheio de bom conteúdo. Muito obrigado realmente pela sua presença. É uma honra, vou colocar no meu currículo a sua visita aqui, suas palavras. Obrigado, um prazer muito grande. Eu acho que essa é a minha missão, é passar conteúdo para as pessoas, né? Eu costumo dizer, olha, eu gostaria de ter aos 20 anos, né? Porque o aos 30º de Ataíde, ele dizia que o homem nasce incendiário e morre bombeiro. Eu hoje sou comandante de uma brigada de bombeiros. Então, eu gostaria de ter aos 20 anos alguém com 70 anos, como eu tenho agora, passando a experiência dele, né? Então, essa é a minha função. Tá com 70, professor? 70, faço 71 em dezembro, pô. É isso, Tô tá chegando. inteiraço, hein? Que Qual a beleza. fórmula? Batendo minha bolinha ainda, pô. São esses trabalhos Batendo minha fáceis que o senhor bolinha. pega, então não tem dor de cabeça. Deve ser isso. Galera, um abraço. Quem ficou até agora, porra, muito boa a conversa, muito boa a aula, como eu falei. Ó, aquele papinho de sempre. Se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações. E agora, deu fome? Vai lá no O Camarão, que, ó, tenho certeza que vai ficar... É melhor que o papo. Beleza? Um abraço. Yeah. Yeah.